Contentamento, por Charles Haddon Spurgeon, 25 de março de 1860. Porque aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Filipenses capítulo 4, versículo 11. O apóstolo Paulo era um homem muito culto, mas não o menor entre suas múltiplas aquisições na ciência foi isso. Ele havia aprendido a estar contente. Tal aprendizado é muito melhor do que muito que é adquirido nas escolas. Seu aprendizado pode olhar atentamente para o passado, mas muitas vezes aqueles que selecionam as relíquias da antiguidade com entusiasmo são descuidados sobre o presente e negligenciam os deveres práticos da vida diária. Seu aprendizado pode abrir línguas mortas para aqueles que nunca obterão nenhum benefício vivo deles. Muito melhor o aprendizado do apóstolo. Era algo de utilidade sempre presente e igualmente útil para todas as gerações, uma das mais raras, mas uma das mais desejáveis realizações. Eu coloco o vaqueiro sênior e o mais culto de nossos homens de Cambridge na forma mais baixa, em comparação com este apóstolo culto, pois este certamente é o mais alto grau em humanidades que um homem pode atingir, ter aprendido em qualquer estado em que esteja a estar contente. Você verá imediatamente ao ler o texto, na superfície, que o contentamento em todos os estados não é uma propensão natural do homem. Ervas daninhas crescem rapidamente, cobiça, descontentamento e murmuração são tão naturais para o homem quanto espinhos são para o solo. Você não precisa semear cardos e silvas, eles crescem naturalmente, porque são indígenas da terra, sobre a qual repousa a maldição. Então você não precisa ensinar os homens a reclamar, eles reclamam rápido o suficiente, sem nenhuma educação. Mas as coisas preciosas da terra devem ser cultivadas. Se quisermos ter trigo, devemos arar e semear. Se quisermos flores, deve haver o jardim e todos os cuidados do jardineiro. Agora, o contentamento é uma das flores do céu, e se quisermos tê-lo, ele deve ser cultivado. Ele não crescerá em nós por natureza. É somente a nova natureza que pode produzi-lo, e mesmo assim, devemos ser especialmente cuidadosos e vigilantes para manter e cultivar a graça que Deus semeou nele. Paulo diz: aprendi a estar contente, tanto quanto dizer que ele não sabia como em um momento. Custou-lhes algumas dores atingir o mistério daquela grande verdade. Sem dúvida, às vezes ele pensava que tinha aprendido e então desmoronou. Frequentemente também, como meninos na escola, ele tinha seus dedos batidos. Frequentemente ele descobriu que não era fácil aprender essa tarefa, e quando finalmente ele a alcançou e pôde dizer: aprendi em qualquer estado em que eu esteja, e com isso a estar contente. Ele era um velho homem de cabelos grisalhos às margens da sepultura, um pobre prisioneiro trancado no calabouço de Nero em Roma. Nós, meus irmãos, bem poderíamos estar dispostos a suportar as enfermidades de Paulo e compartilhar o calabouço frio com ele, se também pudéssemos, por qualquer meio, atingir tal grau de contentamento. Não se entregue, nenhum de vocês, à noção tola de que você pode ficar contente sem aprender ou aprender sem disciplina. Não é um poder que pode ser exercido naturalmente, mas uma ciência a ser adquirida gradualmente. As próprias palavras do próximo texto podem sugerir isso, mesmo que não soubéssemos disso por experiência. Não precisamos ser ensinados a murmurar, mas devemos ser ensinados a concordar com a vontade e o bom prazer do Senhor nosso Deus. Quando o apóstolo proferiu essas palavras, ele imediatamente fez um comentário sobre elas. Leia o versículo 12. Sei estar humilhado
e sei ter abundância. Em todo lugar e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Observe primeiro que o apóstolo disse que sabia como ser humilhado. Um conhecimento maravilhoso este. Quando todos os homens nos honram, então podemos muito bem ficar contentes. Mas quando o dedo do desprezo é apontado para nós, quando o nosso caráter é tido em má reputação e os homens nos vaiam à beira do caminho, requer muito conhecimento do Evangelho para ser capaz de suportar isso com paciência e alegria. Quando estamos aumentando e crescendo em posição, honra e estima humana, é fácil ficar contente. Mas quando temos que dizer como João Batista, eu devo diminuir, ou quando vemos algum outro servo promovido ao nosso lugar e o outro homem carregando a palma que todos nós ansiávamos segurar, não é fácil ficar parado e sem o sentimento de inveja clamar com Moisés, oxalá que todos os servos do Senhor fossem profetas. Ouvir outro homem elogiado às suas próprias custas, encontrar suas próprias virtudes feitas como um contraste para expor a excelência superior de algum novo rival, isso eu digo, está além da natureza humana. Ser capaz de suportar isso com alegria e gratidão e bem dizer a Deus. Deve haver algo nobre no coração do homem que é capaz de deixar todas as suas honras de lado tão voluntariamente quanto as assumiu. Quando ele pode se submeter tão alegremente a Cristo para humilhá-lo, como para elevá-lo e sentá-lo em um trono. E ainda assim, meus irmãos, nenhum de nós aprendeu o que o apóstolo sabia. Se não estivermos tão prontos para glorificar a Cristo pela vergonha, pela ignomínia e pela reprovação, como pela honra e pela estima entre os homens, devemos estar prontos para desistir de tudo por Ele. Devemos estar dispostos a descer para que o nome de Cristo possa ascender e ser mais conhecido e glorificado entre os homens. Eu sei como ser humilhado, diz o apóstolo. Sua segunda parte do conhecimento é igualmente valiosa. Eu sei como abundar. Há muitos homens que sabem um pouco como ser humilhado, que não sabem como abundar. Quando são colocados no poço com José, eles olham para cima e veem a promessa estrelada e a esperança de uma fuga. Mas quando são colocados no topo de um pináculo, suas cabeças ficam tontas e eles estão prontos para cair. Quando eram pobres, costumavam lutar contra isso, como disse um dos nossos grandes poetas nacionais. No entanto, muitas coisas, impossíveis de pensar, foram pela necessidade trazida à perfeição completa. A ousadia da alma procede daí. Agudez de espírito e diligência ativa, prudência imediata e fortitude ela dá, e se com paciência conserta nossas vidas. Mas observe os mesmos homens depois que o sucesso coroou suas lutas. Seus problemas acabaram. Eles são ricos e aumentaram com bens. E você não viu muitas vezes um homem que surgiu do nada para a riqueza, quão orgulhoso ele se torna, quão vaidoso, quão intolerante? Ninguém imaginaria que esse homem já teve uma loja. Você não acreditaria que esse homem, em algum momento, já vendeu 1 libra de velas. Acreditaria? Ele é tão grande aos seus próprios olhos que alguém pensaria que o sangue de todos os Césares deve correr em suas veias. Ele não conhece seus velhos conhecidos. O amigo familiar de outros dias, ele agora passa sem um aceno de reconhecimento. O homem não sabe como abundar. Ele se tornou orgulhoso. Ele é exaltado acima da medida. Houve homens que foram elevados por uma temporada à popularidade na igreja
Eles pregaram com sucesso e fizeram alguma obra poderosa. Por isso o povo os honrou e com razão. Mas então eles se tornaram tiranos. Eles cobiçaram as autoridades. Eles olharam com desprezo para todos os outros, como se os outros homens fossem pequenos pigmeus e eles fossem gigantes enormes. Sua conduta tem sido intolerável e eles logo foram derrubados de seus altos lugares, porque não sabiam como abundar. Houve uma vez um pedaço de papel quadrado colocado no púlpito de George Whitefield, como um aviso com este efeito. Um jovem que recentemente herdou uma grande fortuna pede as orações da congregação. A oração foi bem pedida, pois quando subimos a colina, precisamos de oração para que possamos ser mantidos firmes. Descendo da colina da fortuna, não há metade do medo de tropeçar. O cristão, muito mais frequentemente, desgraça sua profissão na prosperidade do que quando está sendo humilhado. Há outro perigo, o perigo de se tornar mundano. Quando um homem descobre que sua riqueza aumenta, é maravilhoso como o ouro gruda nos dedos. O homem que tinha apenas o suficiente pensou que tivesse mais do que precisava, seria extremamente liberal. Com uma bolsa de xelim, ele tinha um coração de Guiné, mas agora com uma bolsa de Guiné, ele tem um coração de xelim. Ele descobre que o dinheiro adere e ele não consegue tirá-lo. Você já ouviu falar da aranha que é chamada de money spinner? Não sei por que é chamada assim, exceto que é um tipo de aranha que você não consegue tirar dos dedos. Ela fica em uma mão, depois na outra mão, depois na sua manga, está aqui e ali. Você não consegue se livrar dela a menos que a esmague completamente. Assim é com muitos que abundam. O ouro é uma coisa boa quando usado, a força, os tendões do comércio e da caridade, mas é uma coisa ruim no coração e gera ferrugem fética e cancerosa. O ouro é uma coisa boa para se apoiar, mas uma coisa ruim para se ter sobre os lombos ou sobre a cabeça. Não importa, embora seja terra preciosa com a qual um homem é enterrado vivo. Oh, quantos cristãos houve que pareciam ter sido destruídos por sua riqueza? Que magreza de alma e negligência das coisas espirituais foram trazidas pelas próprias misericórdias e generosidades de Deus. No entanto, isso não é uma questão de necessidade, pois o apóstolo Paulo nos diz que ele sabia como abundar. Quando ele tinha muito, ele sabia como usá-lo. Ele pediu a Deus que pudesse ser mantido humilde, que quando tivesse uma vela cheia, pudesse ter bastante lastro, que quando seu copo transbordasse, ele não o deixasse desperdiçar, que em seu tempo de fartura ele pudesse estar pronto para dar àqueles que precisavam, e que como um mordomo fiel, ele pudesse manter tudo o que tinha à disposição de seu Senhor. Este é o aprendizado divino. Sei tanto como ser humilhado, como sei como ter abundância. O apóstolo continua dizendo: em todo lugar e em todas as coisas sou instruído, tanto a estar farto quanto a ter fome. É uma lição divina. Deixe-me dizer, saber como estar farto, pois os israelitas estavam fartos uma vez, e enquanto a carne ainda estava à sua boca, a ira de Deus veio sobre eles. E houve muitos que pediram misericórdias para que pudessem satisfazer a luxúria de seu próprio coração, como está escrito: o povo sentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir. A fartura de pão muitas vezes fez fartura de sangue, e isso trouxe devassidão de espírito. Quando os homens têm muito das misericórdias de Deus, estranho que tenhamos que dizer isso, e ainda assim é um grande fato. Quando os homens têm muito das misericórdias, providências de Deus,
Muitas vezes acontece que eles têm pouco da graça de Deus e pouca gratidão pelas dádivas que receberam. Eles estão cheios e se esquecem de Deus. Satisfeitos com a terra, eles se contentam em viver sem o céu. Fiquem tranquilos, meus queridos ouvintes. É mais difícil saber como estar cheio do que saber como estar com fome. Saber como estar com fome é uma lição dura, mas saber como estar cheio é a lição mais difícil. Afinal, tão desesperada é a tendência da natureza humana ao orgulho e ao esquecimento de Deus. Assim que temos um estoque duplo de maná e começamos a acumulá-lo, ele cria vermes e se torna um fedor nas narinas de Deus. Tome cuidado para pedir em suas orações que Deus lhe ensine como estar cheio. O apóstolo sabia ainda mais como experimentar os dois extremos da plenitude e fome. Que provação é essa? Ter um dia um caminho coberto de misericórdias e no dia seguinte encontrar o solo abaixo de você estéril de conforto. Posso facilmente imaginar o pobre homem contente em sua pobreza, pois ele foi acostumado a ela. Ele é como um pássaro que nasceu em uma gaiola e não sabe o que significa liberdade. Mas para um homem que teve muitos bens deste mundo e, portanto, foi cheio, ser levado à penúria absoluta, ele é como o pássaro que uma vez voou nas asas mais altas, mas agora está enjaulado. Essas pobres cotovias que vocês às vezes vê nas lojas, sempre parecem estar olhando para cima e estão constantemente bicando os fios, batendo as asas e querendo voar para longe. Assim será com você, a menos que a graça o impeça. Se você foi rico e foi levado a ser pobre, você achará difícil saber como ter fome. De fato, meus irmãos, deve ser uma lição dura. Às vezes reclamamos dos pobres que eles murmuram. Ah, nós deveríamos murmurar muito mais do que eles, se a sorte deles caísse sobre nós. Sentar-se à mesa, onde não há nada para comer, e 5 ou 6 crianças chorando por pão, bastava para quebrar o coração do pai. Ou para a mãe, quando seu marido foi levado ao túmulo, olhar ao redor para a casa sombria, apertar seu filho recém-nascido contra seu peito e olhar para os outros com um coração de viúva, lembrando-se de que estão sem um pai para buscar seu sustento. Oh, deve ser preciso muita graça para saber como ter fome. E para um homem que perdeu uma situação e andou por toda Londres, teve 1000 milhas para conseguir um lugar e não consegue um, voltar para casa e saber que quando ele encarar sua esposa, sua primeira pergunta será: você trouxe pão para casa? Você encontrou algo para fazer? E ter que dizer a ela: não houve portas abertas para mim. É difícil provar a fome e suportá-la pacientemente. Tive que admirar e olhar com uma espécie de reverência para alguns dos membros desta igreja, quando aconteceu de eu ouvir depois sobre suas privações. Eles não contavam a ninguém e não vinham a mim, mas eles suportaram suas dores em segredos, lutaram heroicamente através de todas as suas dificuldades e perigos e saíram mais do que vencedores. Ah, irmãos e irmãs, parece uma lição fácil quando você a vê em um livro, mas não é tão fácil quando você a coloca em prática. É difícil saber como estar cheio, mas é uma coisa afiada saber como estar com fome. Nosso apóstolo aprendeu ambas as coisas, tanto como abundar quanto a sofrer necessidade. Tendo assim exposto a você o próprio comentário do apóstolo Paulo, ao ampliar as palavras do meu texto, deixe-me retornar à passagem em si.
Você pode agora perguntar por qual curso de estudo ele adquiriu esse estado de espírito pacífico? E de uma coisa podemos estar certo: não foi por nenhum processo estoico de autogoverno, mas simples e exclusivamente pela fé no Filho de Deus. Você pode facilmente imaginar um nobre cuja casa é a morada do luxo, viajando por partes estrangeiras para fins de descoberta científica, ou saindo para comandar alguma expedição militar a serviço de seu país. Em ambos os casos, ele pode estar bem contente com sua passagem e sentir que não há nada para se lamentar. E por quê? Porque ele não tinha o direito de esperar nada melhor, não porque isso tivesse qualquer comparação com sua posição, sua fortuna ou sua posição social em casa. Assim, nosso apóstolo, ele havia dito: nossa conversa ou cidadania está no céu. Viajando pela terra como um peregrino e estrangeiro, ele estava contente em aceitar a passagem de viajantes, ou entrando no campo de batalha, ele não tinha motivos para reclamar que o perigo e a angústia às vezes cercaria seu caminho, enquanto em outras vezes uma trégua lhe dava alguns intervalos pacíficos e agradáveis. Novamente, referindo-se ao texto, você notará que a palavra "com isto" está escrito em itálico. Portanto, se não a omitirmos, não precisamos dar a ela uma forte ênfase na interpretação. Não há nada na fome, ou sede, ou nudez, ou perigo para convidar nosso contentamento. Se estamos contentes sob tais circunstâncias, deve ser por motivos mais elevados do que nossa própria condição oferece. A fome é um espinho afiado quando nas mãos de uma necessidade severa, mas a fome pode ser suportada voluntariamente por muitas horas, quando a consciência faz um homem disposto a jejuar. A reprovação pode ter uma presa amarga, mas pode ser suportada bravamente quando sou animado por um senso de justiça da minha causa. Agora, Paulo contava que todos os males que lhe aconteceram eram apenas incidentes ao serviço de seu Senhor. Assim, pelo amor que ele tinha ao nome de Jesus, as dificuldades da servidão ou da automortificação pesavam levemente sobre seus ombros e eram suportadas alegremente por seu coração. Há ainda uma terceira razão pela qual Paulo estava contente, e eu a ilustrarei. Muitos veteranos sentem grande prazer em relatar os perigos e sofrimentos de sua vida passada. Ele olha para trás com mais do que contentamento, muitas vezes com autogratificação, sobre os terríveis perigos e angústias de sua carreira heróica. No entanto, o sorriso que ilumina seus olhos e o orgulho que se sente em sua testa, alta e enrugada, enquanto ele conta sua história, não estavam lá quando ele estava no meio das cenas que agora está descrevendo. É somente desde que os perigos passaram, os medos diminuíram e a questão está completa, que seu entusiasmo foi aceso em uma chama. Mas Paulo estava em posição vantajosa aqui. Em todas essas coisas, disse ele, somos mais que vencedores. Testemunhe sua viagem em direção a Roma, quando o navio em que ele navegou foi pego e levado por um vento tempestuoso, quando a escuridão cobriu os céus, quando nem o sol nem as estrelas apareceram por muitos dias, quando a esperança falhou em todos os corações, ele sozinho suportou com coragem viril. E por quê? O anjo de Deus estava ao lado dele e disse: não temas. Sua fé era predestinariana e, como tal, ele tinha tanto contentamento pacífico em seu peito, enquanto a tribulação durou, quanto quando ele havia terminado. E agora quero recomendar a lição do meu texto muito brevemente aos ricos, um pouco mais longamente aos pobres e então,
com simpatia e conselho aos doentes, aqueles que são duramente provados em suas pessoas pelo sofrimento. Primeiro, para os ricos, o apóstolo Paulo diz: aprendi em qualquer estado em que esteja a estar contente. Agora, alguns de vocês têm, no que diz respeito às circunstâncias, tudo o que o coração pode desejar. Deus os colocou em tal posição que vocês não precisam labutar com suas mãos e no suor do seu rosto ganhar a vida. Vocês talvez pensam que qualquer exortação a vocês para estarem contentes é desnecessária. Ai, meus irmãos, um homem pode estar muito descontente, embora seja muito rico. E é tão possível para o descontentamento sentar-se no trono quanto sentar-se em uma cadeira. Uma pobre cadeira de espaldar quebrada em um casebre. Lembre-se de que o contentamento de um homem está em sua mente, não na extensão de suas posses. Alexandre, com todo o mundo a seus pés, clama por outro mundo para conquistar. Ele lamenta porque não há outros países para os quais ele possa levar suas armas vitoriosas e vadiar até os lombos no sangue de seu semelhante para saciar a sede de sua ambição insaciável. Para vocês que são ricos, é necessário que damos as mesmas exortações que aos pobres. Aprenda a se contentar. Muitos homens ricos que têm uma propriedade não estão satisfeitos, porque há um pequeno pedaço de terra que pertence ao seu vizinho, como a vinha de Nabote, que o rei de Israel precisava para fazer um jardim de ervas perto de seu palácio. O que importa, diz ele, embora eu tenha todos esses acres, a menos que eu possa ter a vinha de Nabote? Certamente um rei deveria ter vergonha de desejar aquele meio acre insignificante do patrimônio de um homem pobre. Mas ainda assim homens com vastas propriedades que mal conseguem percorrer, pode ter aquela velha sanguessuga em seus corações que sempre grita: dê, mais, mais. Eles pensavam que quando tinham pouco, se tivessem 10.000 libras seria o suficiente. Eles têm, e eles querem 20.000 libras. Quando têm isso, eles ainda querem mais. Sim, e se você tivesse, seria um pouco mais. Assim seria continuamente. À medida que suas posses aumentassem, também aumentaria a luxúria de adquirir propriedade. Devemos, então, pressionar os ricos com esta exortação. Aprendam em seu estado, com isso, a se contentar. Além disso, há outro perigo que frequentemente aguarda um homem rico. Quando ele tem riqueza e propriedades suficientes, ele nem sempre tem honra suficiente. Se a rainha apenas o fizesse um juiz de paz para o país, quão glorioso meu senhor se tornaria. Feito isso, ele nunca ficará satisfeito até que seja um cavaleiro. Se ele fosse um cavaleiro, ele nunca ficaria contente até que se tornasse um barão. E meu senhor nunca ficaria satisfeito até que fosse um conde. Nem mesmo então ficaria completamente contente, a menos que pudesse ser um duque. Nem ficaria completamente satisfeito, eu acho, a menos que houvesse um reino para ele em algum lugar. Os homens não se satisfazem facilmente com honra. O mundo pode se curvar aos pés de um homem, e então ele pedirá ao mundo para se levantar e se curvar novamente, e assim continuar se curvando para sempre, pois a luxúria da honra é insaciável. O homem deve ser honrado, e embora o rei Assuero faça de Ramã o primeiro homem no império, tudo isso não vale nada, desde que Mordecai no portão não se curve ao meu senhor Ramã. Aprendam, irmãos, em qualquer estado que estejam com isso, a estarem contentes. E aqui deixe-me falar aos presbíteros e diáconos dessa igreja. Um pouco mais detalhadamente, tenho que aconselhar os pobres. Aprendi, diz o apóstolo, em qualquer estado em que esteja,
a estar contente com isso. Um número muito grande da minha congregação atual pertence àqueles que trabalham duro e que, talvez, sem nenhuma reflexão cruel, podem ser colocados neste catálogo dos pobres. Eles têm o suficiente, mal o suficiente, e às vezes são até reduzidos à miséria. Agora, lembrem-se, meus queridos amigos, vocês que são pobres, há dois tipos de pessoas pobres no mundo: aos pobres do Senhor e aos pobres do diabo. Quanto aos pobres do diabo, eles se tornam empobrecidos por sua própria ociosidade, seu próprio vício, sua própria extravagância. Não tenho nada a dizer a eles essa noite. A outra classe, os pobres do Senhor. Eles são pobres por meio de providências difíceis, pobres, mas industriosos, trabalhando para encontrar todas as coisas honestas aos olhos de todos os homens, mas ainda assim continuam por meio de uma providência inescrutável a serem contados com os pobres e necessitados. Vocês me desculparão, irmãos e irmãs, em exortá-los a se contentarem, e ainda assim, porque eu deveria pedir desculpas, já que é apenas uma parte do meu ofício incitá-lo a tudo que é puro e amável e de boa fama? Eu imploro a você, em sua humilde esfera, cultive o contentamento. Não seja ocioso. Procure, se puder, por habilidade superior, perseverança constante e parcimônia temperada, elevar sua posição. Não seja tão extravagante a ponto de viver inteiramente sem cuidado ou cuidado, pois aquele que não provê para a sua própria casa com cuidadosa premeditação é pior do que um homem pagão e um publicano. Mas, ao mesmo tempo, esteja contente e onde Deus o colocou, esforce-se para adornar essa posição. Seja grato a Ele e abençoe seu nome. E devo lhe dar algumas razões para fazer isso? Lembre-se de que se você é pobre neste mundo, seu Senhor também era. Um cristão é um crente que tem comunhão com Cristo, mas um cristão pobre tem em sua pobreza uma veia especial de comunhão com Cristo aberta a ele. Seu mestre vestia um traje de camponês e falava o sotaque de um camponês. Seus companheiros eram os pescadores trabalhadores. Ele não era alguém que se vestia de purpúrea e linho fino e se alimentava suntuosamente todos os dias. Ele sabia o que era ter fome e sede. Não, ele era mais pobre do que você, pois não tinha onde reclinar a cabeça. Que isso console, porque um discípulo deveria estar acima de seu mestre ou um servo acima de seu senhor? Em sua pobreza, além disso, você é capaz de comunhão com Cristo. Você pode dizer: Cristo era pobre? Agora posso simpatizar com ele em sua pobreza. Ele estava cansado e sentou-se assim no poço? Eu também estou cansado e posso ter comunhão com Cristo naquele suor que ele enxugou de sua testa. Alguns de vocês, irmãos, não podem ir tão longe quanto podem. Seria errado da parte deles tentar fazê-lo, pois pobreza voluntária é maldade voluntária. Mas na medida em que Deus o fez pobre, você tem facilidade para andar com Cristo onde outros não podem. Você pode ir com eles através de todas as profundezas do cuidado e da aflição e segui-lo quase no deserto da tentação, quando você está em suas dificuldades e apertos por falta de pão. Que isso sempre o anime e conforte e o faça feliz em sua pobreza, porque seu Senhor e Mestre é capaz de simpatizar e socorrer. Além disso, lembrem-se de que todos esses sofrimentos são menores que o dele. Não podes vigiar com teu Senhor 1 hora? Ele está pendurado no madeiro com as misérias de um mundo em suas entranhas. Você não pode suportar essas misérias menores que caem sobre você? Lembre-se de que todos esses castigos trabalham para o seu bem. Todos eles estão preparando você.
Cada golpe da vara de seu pai está trazendo você para mais perto da perfeição. A chama não te fere, ela apenas te refina e tira sua escória. Lembre-se também de que sua dor e a doença já te foi tão grandemente abençoada que nunca deverias te rebelar. Antes de ser afligido, eu andava errado, mas agora eu guardei tua palavra. Você viu mais do céu através de sua doença do que você jamais poderia ter visto se estivesse bem. Quando estamos bem, somos como homens em uma cabana de barro. Não podemos ver muita luz, mas quando a doença vem e sacode a cabana e derruba a lama e faz as vigas na parede tremerem, aí há uma fenda ou duas, a luz do sol do céu brilha. Os homens doentes podem ver muito mais glória do que os homens quando estão saudáveis. Este nosso coração duro, quando não é perturbado, torna-se grosseiro. Quando as cordas da nossa harpa estão todas desamarradas, elas fazem música melhor do que quando estão bem enroladas. Existem algumas notas do céu que nunca chegam até nós, exceto quando estamos trancados na câmara escura. As uvas devem ser prensadas antes que o vinho possa ser destilado. O trabalho na fornalha é necessário para nos tornar úteis no mundo. Seríamos as coisas mais pobres que podemos ser se não ficássemos doentes às vezes. Talvez você que é frequentemente provado e frequentemente sofrido, dificilmente valeria alguma coisa na vinha de Cristo, se não fosse por esta prova de sua fé. Você tem um enchimento afiado, mas se não tivesse sido bem limado, não teria sido um instrumento adequado para o uso do mestre. Você teria enferrujado tanto. Se ele tivesse mantido você sempre livre do sofrimento, você frequentemente estaria carente daqueles doces cordiais que o médico das almas administra a seus pacientes desmaiados. Antes de despedir vocês, há esta outra frase. Vocês que não amam a Cristo, lembrem-se de que são as pessoas mais miseráveis do mundo. Embora vocês possam se considerar felizes, não há ninguém de nós que trocaria de lugar com o melhor de vocês. Quando estamos muito doentes, muito pobres e à beira da sepultura, se você intervisse e nos dissesse: venha, eu trocarei de lugar com você. Você terá meu ouro, minha prata, minhas riquezas e minha saúde, e coisas assim. Não há um único cristão vivo que trocaria de lugar com você. Não pararíamos para deliberar, daríamos a você imediatamente nossa resposta. Não, siga seu caminho e deleite-se com o que você tem. Mas todos os seus tesouros são transitórios, eles logo passarão. Nós manteremos nossos sofrimentos e você manterá seus brinquedos extravagantes. Os santos não têm inferno, mas os que sofrem aqui na terra, os pecadores não terão céu, mas os que têm aqui em seu pobre mundo problemático. Temos nossos sofrimentos aqui e nossa glória depois. Você pode ter sua glória aqui, mas terá seus sofrimentos para todo o sempre. Deus lhe conceda novos corações e espíritos retos, uma fé viva em um Jesus vivo. E então eu direi a você como disse ao resto: homem em qualquer estado em que esteja, esteja contente. Amém.